Olá a todos, aqui é o professor Polaco, professor de Física. Estamos aqui para fazer a correção da prova do Enem digital. Vamos lá, pessoal? Essa prova se caracteriza por uma prova com poucas contas. Na verdade, a gente vai ter uma única questão com cálculos matemáticos. Por outro lado, é uma prova, não quer dizer que é uma prova fácil, mas é uma prova que exigiu muito conceito e leitura e interpretação. Tá? A primeira questão é uma questão de pouca conta e de análise de figura. Ele dá um adaptador, que é ligado na tomada. Se ele é ligado na tomada, tem uma DDP fixa, do qual a gente vai ter dois circuitos possíveis. O circuito da figura 1, o circuito da figura 2. Mas é importante, se no texto você falou que é ligado na mesma tomada, você vai ter então a mesma DDP. A DDP é constante. Na sua casa, a DDP é constante. A tomada ou é de 110 volts ou é de 220 volts. Bem, o que ele pede? Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que é possível o superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento de. Então, o que da figura 2B para a figura 2A pode aumentar? Tensão, sabemos que não. Vamos analisar as duas figuras. Calcula a resistência. Na figura A é uma associação em série, então você soma as resistências, R mais R. Da figura 2B, você tem o resistor R em paralelo ou em série, com uma ligação paralela de 3 resistores. Então fica R mais R sobre 3. Comparando essas duas equações, tá? Sabemos que a resistência RB é menor. Então, o que aumenta? Se você sabe da primeira lei de Ohm, U igual a RI, então U sobre R é igual a I. Quem tem a menor resistência vai ter a maior corrente. Então, o que acontece? A corrente no circuito B aumentou em relação ao A, o que nos leva à alternativa D de dado. Próxima questão, senhores. Vamos lá? Essa é uma questão, ou você sabe o conteúdo, ou não tem o que fazer. Ele fala sobre a ecolocalização, no caso de morcegos e golfinhos. Tá? E ele descreve o fenômeno de ecolocalização. Fala que esses animais contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Ou seja, ele emite a onda bate e volta. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é: qual o fenômeno ondulatório no qual a onda bate e volta? Reflexão. Uma resposta direta. Tá? E é entender qual é o fenômeno que está por trás dessa descrição. Emissão e recepção. Ok? Vamos continuar então. Opa! A próxima questão. Ele fala sobre termômetros. Ele fala um fabricante de termômetros orienta em seu manual as instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com bulbo preenchido com mercúrio conectado com um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário o quê? Toda vez que você coloca 2 objetos em contato, você precisa dar um tempo para quê? Ter as trocas de energia e os corpos entrarem em equilíbrio. Qual, então, a alternativa? Que fala em equilíbrio térmico é a alternativa C. De novo, uma outra questão direta, onde você tem que saber o conteúdo. Ok? Outra questão no mesmo estilo, senhores. Ele fala, no Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna, numa trajetória curvilínea. Essa informação é importante. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Então, é um movimento que tem curva e o módulo da velocidade é constante. Que movimento que é esse? É um movimento circular e uniforme. Movimento circular uniforme, você sabe que a única aceleração que tem
é a aceleração centrípeta, o que provoca a curva. E como que é a orientação da aceleração centrípeta? Ela é sempre radial, apontando para o centro da curva. A alternativa que diz isso é a letra B. Então, vocês estão vendo que essa prova é uma prova bem direta, tá? Onde você lê o texto, identifica o fenômeno, e aí qual a melhor alternativa que descreve, tá, esse fenômeno. Talvez a questão mais difícil da prova foi essa questão que fala sobre o processo UHT de leite, tá? Que é um processo diferente do processo de pasteurização, e ele descreve esse processo. E, de novo, a importância da leitura, tá? Identificar qual o fenômeno que ele fala nesse processo. Então, verifique no texto. O leite UHT, Ultra High Temperature, é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos. O leite é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Tá? Essa é a descrição. A parte que nos interessa. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses, para alcançar essa temperatura sem que a água que o compõe vaporize. O leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminui. Esse final do texto, tá, já é um indicativo já da resposta. Então você aquece o leite a altas temperaturas, tá? A alta pressão, você alterou a temperatura de ebulição, ao invés de ferver a 100, vai ferver a uma temperatura superior a 100. Tá? Continua o leite líquido, quando você baixa a pressão, reduz a temperatura de ebulição e parte e vaporiza. Como o processo de vaporização é um processo endotérmico, vai absorver vai absorver calor, vai absorver energia. De quem? Do leite líquido. Ao absorver energia térmica do leite líquido, esse leite resfria rapidamente. Então, a alternativa que descreve isso é a alternativa E. Fala que a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente do leite. Ok, senhores? Então, vamos continuar. Aliás, sobre essa questão, um outro comentário, é um outro processo que a gente costuma também citar, tá? É o processo de sobrefusão, tá? Semelhante a esse processo de mudar a temperatura de mudança de estado. Questão 100, tá? É uma questão que você tem que saber, tá, o fenômeno. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas e lançadas pelo Sol, no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação do seu ou sua o quê? Bem, ventos solares são partículas carregadas. Tá? Então, partículas carregadas em alta velocidade. Partículas carregadas em alta velocidade podem ser desviadas por campo. Qual que é o campo ao redor da Terra? Campo magnético. Então, o campo magnético gerado pela Terra é chamado de campo geomagnético. Alternativa B de bola. Fato interessante que nos polos, tá, essas partículas acabam entrando porque ela fica praticamente paralela ao campo. E aí a força magnética é zero. Nas outras localidades do planeta, como o campo magnético fica quase que perpendicular à velocidade dessas partículas, aparece a força magnética e desvia. Mas o campo é o campo geomagnético. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. De novo, atenção no texto. Tá? Que fala, para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício. Então temos uma substância aí, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento, até sua completa fusão e ebulição,
obtendo o final o gráfico de temperatura versus tempo, seria o tempo de aquecimento. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Isso entrega a questão. Se é uma substância pura, a curva de aquecimento de uma substância pura, tá, é uma curva característica. Enquanto, tá, recebe calor e muda a temperatura, é uma situação de calor sensível. Quando chega na temperatura de mudança de estado, vai receber calor e a temperatura não muda. Você passa a ter um patamar. Você vai ter um patamar na temperatura de fusão e um outro patamar na temperatura de ebulição. Gráfico, você tem os dois patamares na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, letra D. Vamos lá para a próxima questão. E aí, de novo, atenção no texto. BTU é a sigla para British Term Unit, unidade térmica inglesa, que é definida como a quantidade de calor. Senhores, quantidade de calor, que grandeza que é essa energia? Então, BTU é a unidade de energia. Ok. Necessária para levar a temperatura de 1 libra de água de 59,5 graus Celsius, graus Fahrenheit, para 60,5 graus Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atm. Mas importante, ele definiu BTU é quantidade de calor, ou seja, é unidade de energia. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Bem, sabemos que potência é diferente de energia. Aí vem a pergunta: como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU? Bem, potência nós sabemos que é energia sobre tempo. Potência é calor sobre tempo. Se a unidade de calor que ele está usando é BTU, então vai ficar BTU por unidade de tempo. Das alternativas, a unidade de tempo que ele está usando é hora. Então vai ficar BTU dividido por hora. Dividido por horas, quando você passar para cima, inverte o sinal de expoente. Então vai ficar BTU vezes hora a menos 1. Alternativa A. Essa próxima questão é uma questão, na verdade, de interpretação de texto. É entender o que ele está contando sobre o fenômeno elétrico. Tá. Então vamos ao texto. O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica. Ele te contou isso. Então, se aumenta a distância, aumenta o custo no caso de hidrelétrica. De modo que, a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Outra informação: energia solar fotovoltaica não depende da distância. Ela tem um custo fixo. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétricas através de redes de transmissões, o uso de energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica e a implantação de redes de transmissão RT em função da distância é. Você tem que entender do texto, tá? É que energia de hidrelétrica varia linearmente o custo com a distância, enquanto que energia fotovoltaica não depende da distância. O custo é constante. Gráfico que representa essas duas situações. Então, energia fotovoltaica ou energia solar tem um custo constante. É uma reta horizontal. Enquanto que o custo das redes de transmissão varia linearmente com a distância. É muito mais uma questão de modelamento matemático, tá? Interpretação de texto, do que de física. Vamos continuar a nossa correção, senhores.
Nossa próxima questão, tá? É uma questão que fala sobre instrumentos de medida e, de novo, muita atenção no texto. Tá? Ele fala que a resolução de um instrumento de medida é definida com a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. Ponto. Sabendo disso, o que ele fala? O paquímetro é um instrumento de medida de grandezas de comprimento. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções também diferentes. Paquímetro A, resolução é 0,02 milímetros. Então ele consegue medir, tá, com resolução ou com diferenças de 0,02 milímetros. Já o paquímetro B, a resolução é de 0,05 milímetros. Portanto, são medidas de 0,05 e 0,05 milímetros. Um funcionário dessa empresa mediu o eixo com um diâmetro nominal de 11 milímetros para o paquímetro A. Um outro eixo com um diâmetro nominal de 12,5 milímetros com o paquímetro B. Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos paquímetros A e B em milímetros, respectivamente? Professores, poderiam medir exatamente 11,00? No paquímetro B poderia medir 12,50? Poderia. Tá? Não tem essa alternativa. Então, qual uma alternativa possível? Uma alternativa possível é por as medidas do paquímetro A variar de 0,02 em 0,02. Então, a medida do paquímetro A tem que ser medida 00, 02, 04, 06. 001, joga fora. 005, joga fora. Sobraram 3. Agora, para o paquímetro B, a resolução é de quanto? 0,05 milímetros. Então, tem que ir de 0,05. Pode 12,50? Pode, mas o paquímetro A não podia. Pode 12,54? Não. Pode 12,51? Não. Então, a única alternativa que tem múltiplos possíveis para o paquímetro A e medidas de múltiplos possíveis para o paquímetro B é que sobrou a alternativa C. Muito bem, senhores? Aqui nós temos um texto, tá, descrevendo isso. E vamos então para a próxima questão. Ele fala: materiais são classificados pela natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em um utensílio de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica de diferentes materiais utilizados para a confecção de panelas. Aí você tem que saber o conceito. O que representa a condutibilidade térmica? O quão condutor é o material. Um material de maior condutibilidade térmica conduz mais rápido. Ele esquenta mais rápido, esfria mais rápido. Um material de baixa condutibilidade térmica, tá, é um mau condutor, ou seja, isolante térmico. Demora para aquecer, demora para esfriar. O que ele pede? Dado a tabela, qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Se ele vai manter aquecido por um maior intervalo de tempo, vai demorar para esfriar. Portanto, isso aqui é um material que seja mau condutor, um material que seja isolante. Se ele é mau condutor, tem que ter baixa condutibilidade. Você vai lá na tabela e consulta qual o valor de menor condutibilidade térmica. É a cerâmica. Tá? Por isso, a alternativa é. Ok, senhores? Vamos continuar, então, na nossa solução. Tá? Aqui é outra questão, puxa, muito direta, e você tem que saber o fenômeno. Tá? Qual é o fenômeno aqui? Efeito fotoelétrico. O que ele fala? Células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência,
parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Isso aqui é uma dica. Energia solar vem através de luz, tá? Fóton, eletricidade, um fio, é devido a quê? Movimento de elétrons. Caso você não saiba o fenômeno fotoelétrico, mas você observou essas duas informações, você tem um indicativo para a resposta. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é qual? Então, o que acontece, senhores? Você tem o painel, chega a luz do sol. Vem o quê? Fótons, absorvem fótons. E essa energia do fóton faz o quê? Ejeta elétrons. Então, poxa, é a absorção de fótons, ejeção ou emissão de elétrons. Alternativa A. Tá? Aqui nós temos a equação do efeito fotoelétrico, tá? Que a energia cinética, tá? É igual à energia do fóton menos a função trabalho, ou a energia de ligação do elétron ao átomo. Outra questão também, bem direta, e aí vamos entender o fenômeno descrito nesse enunciado. Fala: diversos brinquedos são constituídos por pilhas ligadas ao motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplado, em que E representa a força eletromotriz, E' representa a força contra-eletromotriz do motor. R e R' são resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. O que ocorre com a força contra-eletromotriz, F100, e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor? Quando o seu eixo de rotação é travado, bem, qual o fenômeno nós temos que saber? Tá? Um motor transforma energia elétrica, tá, em energia mecânica. Isso é representado pela F100, a força contra-eletromotriz. Se você trava o motor, você não tem energia mecânica. E aí toda a energia elétrica vai ser dissipada na forma de energia térmica. Uma outra maneira de você interpretar esse fenômeno é analisar a equação de receptor. Se travou o eixo, a força contra-eletromotriz vai ser zero. E toda a tensão fornecida vai ser usada para dissipação na forma de calor. A alternativa que fala sobre isso, a F100 reduz a zero e a energia fornecida será dissipada na resistência interna. Dissipada com calor, esquenta e pode até queimar o motor. Vamos lá para a nossa última questão dessa resolução. Tá? É a única questão que envolve cálculo, tá? Que fala sobre um desfibrilador. Tá? Já deve ter assistido aí em algum filme de plantão médico. E ele descreve como que funciona o desfibrilador. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo nominal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com um capacitor de 50 microfarads e que pode armazenar cerca de 220 joules de energia, quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. O valor da carga armazenada por esse desfibrilador em coulombs é de quanto? Então, dados, ele deu a capacitância, 70 microfarads, passo para SI, micro é 10 a menos 6. Ele deu a DDP, 2.500 volts. Tá? Equação de capacitor, Q igual a C vezes U. Realize as contas, dá o valor exato de 0,175 coulomb. Repare que o valor de energia que ele fornece, tá, você nem usa. Tem uma abundância de dados. Ok, senhores? Tá? Então, até uma próxima correção.